E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2025 e eu estou trazendo para você algumas reflexões, uma conversa sobre um recorte de tempo neste dia, aonde eu vejo a movimentação da Lua, onde eu vejo o que a Lua está fazendo no céu, no caso. Nós podemos observar a Lua no signo de Gêmeos. A Lua está aqui, ó. A Lua fala de emoção, de reação automática, de necessidade emocional, a busca inconsciente por segurança, por eu me sentir bem comigo mesma. Então, o que essa Lua busca? O que ela indica que é o foco da busca? Interação social, porque Gêmeos é um signo de interações, comunicação clara e objetiva, racionalidade, objetividade, flexibilidade. Então é um momento em que a gente pode olhar para as nossas emoções, para aquilo que a gente sente, de uma forma bastante racional e quem sabe ter alguma clareza sobre isso. Só que esta Lua está fazendo uma quadratura com Saturno, que está no signo de Peixes. E Peixes é um signo emocional. Enquanto esta Lua olha para fora, o Saturno ele fala de uma necessidade de ter um comprometimento, um amadurecimento no lado emocional, no lado do sentimento. Eu até posso me adaptar a várias situações na minha vida, mas como que eu me sinto quando eu faço isso? Eu até posso olhar muito para os outros, pensar muito nos outros, me abrir para as conversas com as outras pessoas, me abrir para as ideias e coisa e tal, mas como que isso me afeta lá no meu íntimo? Então Saturno pede que a gente amadureça o que a gente sente. Falando um pouco desse aspecto, a Lua fala da emoção, Saturno fala da estrutura. Então a gente pode ver que existe uma dificuldade, pode ser uma dificuldade, tá? Em lidar com a estrutura emocional, a necessidade de se comunicar abertamente. Basicamente, indica que existe insegurança, uma insegurança para expor os sentimentos, para expor as emoções. Mas a quadratura ela também pode funcionar como um fator de movimento, que gera movimento. Então, por conta de eu buscar esta necessidade emocional, de me abrir com as pessoas, de interagir, de comunicar, de aprender, e também por conta de eu ter que amadurecer aquilo que eu sinto, amadurecer os meus fluxos emocionais, amadurecer os meus ideais, isso daí pode me levar a encontrar uma solução para lidar com isso, uma forma criativa de lidar com essas energias, e daí eu cresço, eu evoluo. Mas vamos continuar aqui, que nós podemos ver que existem outras coisas acontecendo aqui, ó. Por exemplo, esta Lua, ela conversa muito bem com Sol e Mercúrio em Aquário, o que indica que realmente nós estamos muito focados no externo. Por isso é difícil amadurecer aquilo que está dentro de mim, aquilo que eu sinto, porque eu estou olhando muito para fora. Eu estou olhando muito para os outros, eu estou me preocupando muito com a opinião que os outros têm sobre mim. E eu estou querendo que as minhas ideias sejam aceitas pelos outros. Veja, o Sol ele representa a essência, ele também representa a ambição, a motivação, a autoestima. Mercúrio representa a mente, como que a minha mente funciona. A minha mente ela está funcionando de forma bem racional, objetiva, imparcial, mas a minha essência está voltada para o social, o intelectual, as experiências teóricas, a necessidade de estar envolvido ali com as questões sociais, a necessidade de estar fazendo algo diferente, sendo diferente, saindo dos padrões. O Aquário é um signo de renovação, de inovação, né? Mas esse Sol mostra que existe uma ambição de ter reconhecimento das pessoas por aquilo que eu penso. E isso faz parte dessa necessidade que eu tenho, isso flui muito bem, eles se alimentam, né? Eles fluem muito bem um para o outro, tanto a Lua quanto o Sol estão no mesmo elemento, então fica muito fácil
eu alinhar aquilo que eu sinto, aquilo que eu preciso com a minha ambição, com a minha necessidade de reconhecimento. E o mental também está fácil aqui, ó, tá tudo bem ajustado. A essência, a mente e a emoção, elas conseguem trabalhar bem juntas hoje. Mas eu quero trazer para vocês aqui, ó, o desafio desses posicionamentos, porque eu falei até agora das facilidades, né? Falei muito superficialmente. A Lua em Gêmeos, ela tem seus desafios. O desafio é justamente o excesso da mudança, a mudança de humor, a mudança das ideias, a facilidade de dispersar. Mercúrio, que é o regente desta Lua, ele está num signo fixo. Então ele diz que eu consigo manter as minhas ideias. Eu posso ser bastante flexível, sim, mas eu tenho ideias firmes. Eu consigo manter as minhas convicções, especialmente quando essas convicções fazem parte das minhas ambições, quando elas influenciam as minhas ambições. O lado desafiador dessa posição do Sol é o quê? Uma vez que o Sol representa a autoestima, é a minha autoestima ser afetada pela opinião dos outros. E daí o que acontece, né? Aí vai gerar insegurança. Ó, Saturno na casa 11. Então, quando eu dou muita importância para o que os outros pensam a meu respeito, quando eu tento agradar os outros, me encaixar nos padrões dos outros, eu posso me sentir emocionalmente insegura, porque eu estou tentando fazer coisas que talvez fujam daquilo que eu sou, da minha área de conforto, vamos dizer assim. Mas nós temos a cura. Onde é que está a cura hoje? O céu mostra onde é que está a cura. Para eu lidar com essa insegurança emocional, que talvez dificulte eu de chegar lá na minha realização, que de repente é obter ali o reconhecimento das pessoas por ser quem eu sou, pela forma como eu penso. A grande cura está aqui, ó. Está em você desenvolver o seu lado ariano. É encontrar a coragem. Coragem para tomar suas decisões, para seguir seu caminho. A força dentro de você. Aquela autonomia que muitas vezes a gente perde. Quando a gente foca nos outros, a gente perde a autonomia. Porque se eu foco no outro, se eu deixo os outros ditarem as regras, vamos dizer assim, se eu deixo os outros moldarem quem eu sou, e eu me ajusto, eu me adapto para poder entrar nesse universo dos outros e ser bem aceita nele, eu perco justamente a conexão com o meu eu, com aquilo que eu realmente sou, com a minha força, com a minha coragem, com a minha autonomia, com a minha criatividade, a minha autenticidade. Então a cura está em você se reconectar com esse seu lado, que é justamente o ariano, que eu acabei de citar. O Quirón se conecta muito bem com a Lua. Aqui, ó, tem um sextil acontecendo aqui, ó. Aqui neste momento ele está numa casa 12. Então ele diz que a cura vem de dentro, vem quando você olha para o que está dentro de você. Aí você tem que refletir, por que eu estou deixando, por que eu estou cedendo o meu direito de seguir o meu próprio caminho, de tomar as minhas decisões, de ser autêntica e honrar essa individualidade que eu sou, para poder me adaptar a um social, a um grupo. Por que eu estou fazendo isso? O que me impede hoje de ser autêntica, de ser eu mesma e de tomar minhas decisões, de ter coragem para dar os meus próprios passos? Muitas pessoas elas focam bastante no coletivo, inclusive o propósito delas tem muito a ver com o coletivo, com as pessoas, as relações que a gente tem ao longo da vida, elas são aquilo que realmente tem peso para nossa existência. Então, conseguir interagir com as pessoas abertamente, com clareza, sem sentir insegurança, sem ter medo do que as pessoas vão pensar e coisa e tal, isso também é importante, tá? Eu vejo muitas pessoas hoje que elas têm um tipo de fobia social, ou elas pelo menos acreditam que têm, porque existe de fato uma dificuldade em se relacionar com as pessoas.
Eu indicaria um livro bem interessante se você eventualmente tem essa dificuldade de se relacionar com as pessoas. Eu indicaria um livro que se chama A Coragem de Não Agradar. Acho que esse é o nome do livro. É um livro muito interessante. Eu não terminei de ler ainda, mas até a parte que eu li ele é muito interessante. Ele traz várias explicações em nível psicológico, mas de um jeito muito legal, porque é como se fosse a conversa entre duas pessoas, então fica muito legal de você ler. Então, para quem quiser, aí tem uma boa dica de leitura, tá? Que vai, de repente, te trazer insights interessantes para você lidar com as suas questões, especialmente com as questões que envolvem os relacionamentos interpessoais, que, segundo o livro, é a causa de todo o sofrimento que a gente tem. E tipo, aqui nesse mapa a gente veria uma possibilidade que comprova isso. Porque o que acontece? Se eu tenho a necessidade de agradar os outros e eu me preocupo com isso, isso me afeta como eu me sinto. E me faz sentir insegurança, faz sentir que eu não me encaixo e coisa e tal, me faz preocupar muito, faz eu me preocupar muito e coisa e tal. Isso vai gerar o sofrimento. Nós estamos aqui sendo incentivados a desenvolver um pouco da nossa individualidade, a encontrar a nossa coragem, porque é a coragem que vai fazer você fazer muitas coisas na tua vida. É a coragem que é a grande ferramenta de mudança. E é lógico que você, assim como cada pessoa, inclusive eu, a gente passou por muitas coisas ao longo da nossa vida. Às vezes você pode ter tido um passado que foi muito traumático para você. Várias pessoas têm isso. E aí que essa cura se torna mais importante ainda para você. Porque é a cura para seguir em frente, tá? A coragem para seguir em frente e deixar esse passado para trás. Porque o passado, ele já aconteceu. Ele não vai mudar. A única coisa que você pode fazer com ele é ressignificar, é buscar compreender e entender as lições que ele trouxe para a tua vida, porque certamente cada coisa que acontece na tua vida te modifica em um certo nível, te transforma. Então, provavelmente muitas qualidades que você adquiriu ao longo da vida vieram justamente desses momentos que para você talvez não tenham sido os mais legais. Então é hora de você olhar para dentro de você e encontrar a tua força, para dizer assim, chega, não quero mais esses fantasmas do meu passado, agora eu vou para frente, agora eu vejo as coisas com mais clareza, eu compreendo melhor e eu vou focar no meu futuro, eu vou focar na minha realização, eu vou para frente, chega de ficar apegada ao que já aconteceu. É o que eu posso te dizer, tá? Se você tem apegos com as questões do passado, procure se mover para frente, porque o passado ele é que nem uma âncora, tá? Essas lembranças que a gente tem são que nem âncoras que impedem a gente de ir para frente. A reflexão que eu posso indicar para vocês é com relação justamente a identificar quais são as suas âncoras. Pega um papel, anota quais são as minhas âncoras e começa a entender. Isso aqui é uma âncora na minha vida, isso me impede de ir para frente. Por quê? Por que isso está me impedindo de ir para frente? E o que eu preciso fazer hoje para poder deixar isso para trás e seguir em frente de cabeça erguida?